Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Queridos, essa é a aula 4 de tecnologia. Ela irá prosseguir falando sobre o pensamento computacional. Agora é a parte 2. Hoje falaremos também, junto com essa aula, sobre cultura maker e realidade virtual, que vai completar esse tema. Embora esse tema irá ser fechado agora nessa aula, nós sabemos que esse tipo de assunto é praticamente inesgotável em nossas vidas humanas. Amores, iremos rever 2 imagens da aula anterior e no chat iremos debater sobre elas, ok? Antes disso, eu vou passar as informações da aula e eu entro logo em seguida então com as imagens e o chat. Vou deixar um tempo maior essas imagens para que você pense um pouquinho e na sua resposta, belezura? Vamos lá então?
Amores, agora nós iremos ver uma outra sequência de imagens ao lado da palavra cultura maker, combinado? E novamente no chat eu irei debater com vocês que movimento é esse chamado de cultura maker, beleza? Presta atenção nas imagens e vamos debater lá então, tá ok? Após a atividade no chat, eu irei resumir de forma clara ou mais ou menos o que é a cultura maker para vocês, tá? A cultura maker, ela se baseia na ideia de que as pessoas devem ser capazes de fabricar, construir, reparar ou alterar objetos dos mais variados tipos e funções com as próprias mãos. Baseando-se num ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e pessoas. Alunos, não se preocupem se eu definir muito rapidamente. Vocês terão um texto complementar em seu Google Classroom e seu professor de tecnologia irá deixar disponível no tópico, ok? Para muitos que estão meio perdidos nesse tópico sobre cultura maker, vamos assistir um pequeno vídeo que irá ilustrar de forma clara esse tipo de fazedores de tecnologia, que é mais ou menos esse termo que os americanos criaram mesmo para definir cultura maker. Segue aí então para a gente ver. Cultura maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas próprias coisas? É isso mesmo! A cultura maker está dominando o mundo. Essa cultura surgiu a partir do movimento DIY, Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o resultado foi um grande número de mortes.
e a falta de grana e de pessoas para trabalhar nas fábricas. Isso levou os estadunidenses a colocar a mão na massa e lançar o Do It Yourself. Em grande ascensão desde então, nos anos 70 esse movimento ganhou um importante aliado, o computador. E entre o final do século XX e o início do XXI, 2 fatos contribuíram com esse movimento: o lançamento da impressora 3D e a publicação da primeira revista Make, criada por Dale Doherty, nos Estados Unidos. Esses 2 elementos deram ao DIY a forma e o nome que conhecemos atualmente, Movimento Maker. Esse nome veio do verbo em inglês to make, para se referir à pessoa que faz as coisas, aquele que é um fazedor, um criador. E foi então, a partir da revista Make e das Maker Fairs, que são as feiras dos fazedores, criadas pelo mesmo autor da revista, que se popularizou um estilo de vida chamado Cultura Maker. E esse é um estilo que prega a criatividade ao fazer coisas, a sustentabilidade ao consumir menos, a colaboração com o aproveitamento de coisas e ideias já criadas por outras pessoas, a democratização da informação com o compartilhamento do que é criado e o empoderamento tecnológico com o uso da tecnologia. E com essa proposta desafiadora e atrativa, foram surgindo no mundo diversos espaços para estimular as pessoas a fazer coisas, os chamados Makerspaces ou Fab Labs. Esses espaços de criação contam com objetos comuns, como serrote, furadeira, martelo, parafusos e, em alguns casos, outros mais tecnológicos, como a cortadora a laser, que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão, e a impressora 3D, que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal e permite que você crie qualquer coisa. Mas o principal elemento desses makerspaces são os makers, ou seja, aqueles que transformam as ideias em realidade. Os estudiosos já dizem que a cultura maker é a nova revolução industrial, em que o poder passa da indústria para as nossas mãos. Então, o que você está esperando? Pesquise mais sobre essa tendência cultural e comece a colocar a mão na massa. A realidade é que esse tipo de cultura já existia há décadas e foi responsável pela criação e evolução de indústrias inteiras. Foi o caso das indústrias de computadores pessoais, que teve suas origens no Homebrew Computer Club, ou Clube dos Computadores Caseiros. Foi na Homebrew que Steve Jobs e Steve Wozniak apresentaram pela primeira vez o Apple I. Legal, né? Tudo começou por aí e tomou esse nome de cultura maker. Amores, passaremos a última etapa da nossa aula de hoje e presta bem atenção nessas imagens. Em seguida tem um videozinho que vocês rapidamente irão matar o nosso último tema, combinado? Olá, amiguinhos. Pronto para me ajudar a entregar os presentes? Então vamos lá. Segure-se bem e aproveite o passeio. Você tem medo de altura? Espero que não. Vamos lá, amiguinho. Jogue os presentes. Ai, acho que você está voando muito baixo. Olha o carro.
de mais presentes, amiguinho. Acho que é por ali. Cuidado! Muito obrigado pela sua ajuda, amiguinho. Feliz Natal! Ho, 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 ho. Ai, mas como esta vida de Papai Noel me cansa. É evidente que vocês já perceberam que nós estamos falando em realidade virtual, com certeza. Alunos, ao longo dos anos e com a evolução da tecnologia, a realidade virtual, na verdade, ganhou nuances diferentes. Hoje, por exemplo, ela tem como base os tais headsets aí, que são populares óculos especiais para exibir o ambiente simulado. E que eles servem como meio pelo qual o usuário se conecta com o mundo virtual. No entanto, a sua história ela é bem mais complexa do que esse óculos aí, conforme você poderá ver a seguir. Vamos ler os textos juntos agora, que é um breve histórico sobre a realidade virtual para entender melhor esse tema. Reparem nessa leitura que essa ideia já vinha na cabeça do ser humano há muito tempo atrás. Para entender melhor, vamos fazer essa leitura então. Alunos, após essa leitura, é importante lembrar vocês que a realidade virtual vai além dos games. A realidade virtual é empregada em diversas outras funções, como em treinamentos para soldados do Exército dos Estados Unidos.
Psicólogos também usam óculos de realidade virtual para tratar fobias em pacientes, prática que vem mostrando resultados positivos, viu? E treinamentos diversos vêm sendo feitos em realidade virtual, protegendo a integridade física dos indivíduos enquanto eles realizam as ações no ambiente simulado. Tem uma outra coisa também que saiu na realidade da realidade virtual, que é a impressão em 3D. Muita coisa vem sendo feita com esse tipo de tecnologia. Vamos ver um vídeo rapidinho sobre isso. Nesse vídeo é apenas um exemplo do que uma impressora 3D pode fazer, ok? Amores, a importância de uma impressora 3D, ela é tão grande hoje em dia, não é? Ela já pode até fazer peças como uma tampa de controle remoto que vive quebrando e que não são mais fabricados, assim como próteses clínicas, tá? Uma perna mecânica, um braço mecânico que ajuda muita gente a se movimentar ou a se locomover aí. Alunos, estamos quase no final de nossa aula. Agora nós vamos recordar um pouquinho da geração YZ. Vocês estão lembrados na aula anterior, né? Eu trouxe um exemplo de uma pessoa que vocês já ouviram falar muito nela, tá? Quem são essas gerações, principalmente as que destacaram, utilizando o pensamento virtual a seu favor. Vamos ver então esse exemplo que eu separei para vocês aí.
Ela tem 20 anos e já percorreu o mundo falando sobre educação e os direitos das mulheres. Uma sobrevivente, no sentido mais literal da palavra. Há 6 anos, Malala Yousafzai levou um tiro na cabeça quando voltava da escola, o que era proibido para meninas pelo Talibã, regime que dominava a região do Vale do Swat, no Paquistão. Desde o atentado em 2012, Malala vive no Reino Unido e no ano passado foi aceita na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde estuda economia, filosofia e política. Agora ela está no Brasil pela primeira vez e para falar justamente sobre o tema que a consagrou como a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz quando tinha apenas 17 anos. Em um evento fechado para convidados em São Paulo, Malala discursou sobre o impacto que a educação de mulheres pode trazer para a economia e o desenvolvimento de seus países. Educating girls is not just benefiting the girls individually, but also helping build economies, improve democracies and also bring stability to the countries. Na plateia, mulheres que chegaram longe em suas carreiras também vieram em busca de inspiração. Esse forte que ela tem, que a educação será a mola propulsora para a transformação, é a pegada. Eu tenho faculdades, eu tenho MBAs, eu tenho pós, eu tenho Harvard, eu tenho tudo isso no meu currículo, porque eu acreditei que a educação era fundamental para que eu chegasse lá. O crime cometido contra uma das principais ativistas pelos direitos femininos só foi solucionado no mês passado. Um bombardeio americano feito com drone matou o líder do Talibã no Paquistão, responsável pelo ataque ao ônibus de Malala. A voz desta jovem falou mais forte e hoje ajuda a formar as novas gerações. Ela me inspirou assim bastante. É uma menina assim bem batalhadora e muito maravilhosa. Alunos, vocês viram que são pessoas, muitas delas, ou quase todas, comuns como nós, mas que diante de um problema tentaram soluções e colocaram em prática seus conhecimentos adquiridos. Se elas conseguiram, você também pode, basta colocar em sua mente algo que você pode fazer de útil. Isso irá ajudar você e a outras pessoas. Utilizando as ferramentas tecnológicas que você tem, você também pode ser um maker. Amores, não esqueçam, se você está assistindo essa aula de estreia, eu sempre falo e é importante lembrar, não esqueçam de colocar aí no chat, agora no final, o nome e turma para você receber uma nota de participação nessa aula, tá ok? Se o chat fechar, não der tempo, pode colocar abaixo do vídeo nos comentários também. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.